O governo dos Estados Unidos entrou em shutdown. Mais uma paralisação parcial que se deve, um impasse entre o governo e a oposição. Nossa correspondente Priscila Yasbeck traz os detalhes falando de Nova York. Pri, há perspectiva de que esse shutdown não seja tão longo quanto o último, né? Seja muito bem-vindo e bom dia. É isso, Vitor. Bom dia a você, a todos que nos acompanham no CNN Money. Pouco mais de 2 meses depois do último shutdown, que terminou em novembro, com 43 dias de paralisação, uma perda para a economia americana de 11 bilhões de dólares. Mais uma vez, o governo americano se vê aí diante dessa situação de paralisação das contas com esse shutdown que começou no sábado. E quais são as perspectivas? Não deve haver uma aprovação, pelo menos até essa terça-feira, e o líder da minoria na Câmara dos Representantes, o Hakeem Jeffries, disse, inclusive, que os democratas não devem votar a favor do projeto que aprova as contas até setembro. Também não está claro se o Mike Johnson, que é o presidente da Câmara dos Representantes e também líder dos republicanos, terá o apoio de todos os republicanos, que têm uma maioria estreita na Câmara dos Representantes de 218 assentos contra 213 dos democratas. Lembrando que na sexta-feira foi firmado um acordo entre o líder dos democratas no Senado, Chuck Schumer, e o presidente Donald Trump para financiar o Departamento de Segurança Interna, que cuida das operações do ICE, que supervisiona o ICE, enquanto o resto do orçamento é aprovado. Então, houve esse acordo para desmembrar as contas do Departamento de Segurança Interna, justamente porque é aí que está esse impasse. Os democratas, eles exigem algumas questões para que esse texto seja aprovado. Eles exigem que os agentes do ICE usem câmeras corporais, que não usem mais máscaras, também defendem que os agentes só realizem detenções por meio de mandados judiciais e não administrativos. Então, os judiciais são emitidos por juízes federais e os administrativos são emitidos por um pessoal de dentro do próprio Departamento de Justiça. Até no final de semana, um juiz, quando ordenou a libertação daquele garoto de 5 anos que tinha sido detido com seu pai, do Liam Ramos, chegou a falar que esse modo de funcionamento em que as detenções acontecem com mandado administrativo é como se fosse uma raposa cuidando do galinheiro. Então, essas são algumas das exigências que os democratas fazem para aprovar essas contas do Departamento de Segurança Interno, que com esse acordo vai funcionar. Teve as contas aprovadas por 2 semanas para que isso seja discutido e para que essas questões sejam discutidas. E aí hoje está prevista uma votação para as 4 horas da tarde aqui do horário local, às 6 horas do horário de Brasília, às 18 horas do horário de Brasília, para que se comecem a analisar as regras, a votação de regras, que é um procedimento mais protocolar, só que há um impasse aí com os democratas falando sobre um possível atraso desse procedimento, que seria um procedimento ou que poderia se tornar um obstáculo mais processual para que esse orçamento seja votado. O Hakeem Jeffries disse para Mike Johnson no sábado que os democratas não concordam em acelerar a tramitação do projeto, isso segundo fontes que conversaram com a CNN, e Johnson estava esperando justamente que houvesse uma aceleração dessa votação de regras por meio da suspensão de regras que permitiria que o orçamento fosse votado com mais celeridade. Então há um impasse em relação a isso, em meio a essas negociações que acontecem, mas, Vitor, também há um temor por parte dos democratas por causa da rejeição popular contra essa paralisação da máquina pública. A gente lembra que no ano passado, durante essa paralisação de 43 dias, a população americana teve uma rejeição muito forte, tanto contra os republicanos quanto os democratas, nesse impasse, né, quando o orçamento ficou travado, justamente porque serviços não essenciais são suspensos, salários são atrasados, inclusive alguns funcionários públicos chegaram a fazer fila para receber doação de alimentos porque eles estavam sem dinheiro justamente por causa da paralisação. Então há uma rejeição popular muito
forte a esse tipo de procedimento. E no caso da paralisação do ano passado, os democratas eles exigiam uma extensão dos benefícios para o setor de saúde que tinham sido cortados, que foram cortados pela aprovação do mega projeto de lei de Donald Trump, o Big and Beautiful Bill. Então, eles ficaram tentando ali estender esses benefícios de saúde para, no fim das contas, terem que ceder depois dessa rejeição muito forte da população sem conseguir esse objetivo. Então, de certa forma, isso foi visto como uma derrota para os democratas. Então, mais uma vez, os democratas eles tentam imprimir as suas exigências políticas, barrando o orçamento, mas eles sabem que isso pode ter um cálculo político ou pode ter um desgaste político muito grande para os democratas se mais uma vez os americanos se depararem com uma paralisação da máquina pública que pode ser responsabilizada, que pode levar os democratas a serem responsabilizados por isso, ainda que os democratas estejam fazendo isso para tentar conseguir mudar essa política de imigração de Donald Trump. A gente segue, claro, acompanhando todo esse impasse, essa votação que vai acontecer mais tarde e qualquer novidade volto a falar com vocês, Vitor. Combinado então, Pri. Qualquer novidade você volta durante a nossa programação. Muito obrigado pelas informações. Priscila Asbeck falando ao vivo de Nova York.